Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto e William Travassos e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Pessoal, vou pedir licença para estender um pouquinho nesse primeiro tema, para apresentar todos os números e deixar os amigos à vontade para debater depois. O governo do presidente Lula é mais desaprovado do que aprovado pela população. É isso que aponta a primeira pesquisa Genial Quest, divulgada hoje para as eleições do ano que vem. O levantamento aponta que a gestão do petista é desaprovada por 49% dos brasileiros, enquanto 48% dizem aprovar. Está no empate dentro da margem de erro, mas está ligeiramente maior a desaprovação. Apesar disso, o presidente aparece como vencedor das eleições contra todos os nomes da direita apresentados até aqui. Numa eventual disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula venceria o segundo turno com 46% dos votos contra 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista também venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por 45-35. São os mesmos números contra Ratinho Júnior, do governador do Paraná. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 44-33. E contra Romeu Zema, o governador de Minas, 45% para Lula e 33% para o Mineiro. 54% dos entrevistados afirmaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro errou ao indicar o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência, e 62% afirmaram que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Travassos, o que esses números dizem agora, a menos de um ano das eleições? Está cedo ou já dão um cenário mais claro do que pode acontecer em 2026? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite à bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. O Bortoleto, que está aqui com a gente, sempre fala, né? Que está cedo para a gente poder avaliar isso. É claro que mostra para a gente que a escolha do Flávio, num primeiro momento, não é o nome ideal. Isso não é um consenso na direita. Existe um racha, e esse racha é claro dentro da direita. Esse nome, num primeiro momento, seria o do Tarcísio, que já disse que não é candidato à presidência, vai tentar ficar em São Paulo. O próprio Mardélio Couto, que está com a gente, já abordou isso em algum momento. Então, assim, a gente está no balão de ensaio, né? Antigamente, né, quando você não tinha consciência e não era crime, você, quando soltava um balão grande, né, com 3, com 10 metros, 30 metros, você ia soltando os balões pequenos para ver a direção do vento. A gente sabe que isso é crime ambiental, não pode soltar balões, mas era uma prática antiga. E o balão de ensaio é justamente isso. Você vai soltar o balão para ver a direção que ele vai seguir, para você preparar para um salto maior. Então, assim, são especulações. O Lula tem problema na área de segurança pública, que eu acho que atrapalha ele em 2026. A situação dos escândalos envolvendo corrupção, que também é um grande desafio para saber, vai cair na conta do INSS, né, do irmão do Lula, das 11 instituições. Então, assim, tem muita... A gente ainda está num processo muito delicado, né, que pela frente, em formação de opinião pública. O Lula o governo do PT vem trabalhando de forma forte a propaganda, isso é fato, e às vezes eu brinco aqui que governo fraco precisa de propaganda forte. Ele vem trabalhando a divulgação em massa do que ele vem fazendo, né? Apresenta, às vezes, uns números, como apresentaram aqui em Minas Gerais, números do próprio ministro, né, do setor de transportes, vem para cá, o Renan Filho fala o seguinte, o valor é esse, aí a gente descobre que o valor não é esse, ou seja, alguns chutes do governo com o objetivo de melhorar a imagem. Então, assim, ainda está cedo, tem muita informação para divulgar para a população, para que a população possa formar a sua opinião. A gente ainda está no campo da especulação e dos ensaios. Ô Mardélio, são 3 pontos principais destacados aí para essa nossa conversa sobre a pesquisa. Lembrando que o Instituto Quest foi muito bem nas últimas eleições, né? Acertou muitos números. Sei que muita gente torce o nariz para a pesquisa, mas a gente tem que dar os créditos corretamente. E aí, desaprovação está maior que a aprovação, mas o presidente está performando bem contra os nomes de direita apresentados até aqui. E, por enquanto, o nome de Flávio Bolsonaro não agrada muito, segundo a pesquisa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Alan. Boa noite aos debatedores. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Pois é, Alan.
Pois é, Alan. Há quem diga que pesquisa depende da forma que você olha, né? Os partidos criticam pesquisa, mas não sei se todo ouvinte sabe, mas fazem várias pesquisas qualitativas, quantitativas e tomam decisões, inclusive em debates, com base em pesquisas. Então tem muita gente aí que critica publicamente pesquisa, mas depois, quando está lá no local eleitoral, fica analisando números. Mas, Alan, tem um ponto importante nessa pesquisa, embora o levantamento aponte aqui que mais pessoas desaprovam o governo Lula, tá 49 a 48, tá dentro da margem de erro. Então, isso é bem relativo, tá praticamente empate. Mas, pro ouvinte tentar me acompanhar aqui, há uma análise que dá pra gente fazer. Você concorda comigo que 49% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, segundo essa pesquisa? 48% aprovam. O que seria um cenário forte para a direita? Se todas essas pessoas que desaprovam o governo Lula concentrassem-se em um único nome da direita. Era o melhor cenário para a direita. Se todos esses 48%, ou melhor, todos esses 49% que desaprovam o governo, se isso ficasse concentrado em um nome muito forte da direita, se isso tivesse aglutinado em torno de um nome. Mas não, o que a gente percebe? Esses 49% dos brasileiros que desaprovam o governo Lula, eles estão fragmentados em vários nomes da direita. E essa, Alan, é a análise de vários especialistas em cenários eleitorais com quem eu conversei, inclusive, no programa Palavra Aberta aqui na Itatiaia, que a direita está investindo em candidaturas pulverizadas porque eles já perceberam que não há uma unanimidade em torno de um único nome da direita. Não há, digamos assim, nas devidas proporções, não há alguém que se reúna todos os apoios em torno de um único nome. No lado da direita, não há ninguém com a concentração que o Lula tem. Tirando o Lula, que outro nome tem a esquerda hoje forte disputando as eleições presidenciais? Está todo girando esse apoio em torno da esquerda. Isso não acontece na direita. A direita já percebeu, e pelo que eu apurei aqui em São Paulo, essa é a estratégia por trás de nomes como Zema, Ratinho Júnior, Caiado, desses nomes não desistirem da candidatura, mesmo quando o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou o nome do filho Flávio Bolsonaro, porque a direita já percebeu que não há uma unanimidade e há um temor, há analistas que dizem que há um temor que eventualmente poderia acontecer uma vitória do presidente Lula no primeiro turno. Por conta disso, a direita, não querendo que isso aconteça de forma alguma, está investindo nessa pulverização de candidaturas para distribuir os votos e para não terminar tudo em um primeiro turno. Para ser breve, para puxar aqui para o quintal de São Paulo, onde eu estou aqui diariamente, há uma análise muito importante, falando agora da direita, Alan, que o senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo nos 6 cenários pesquisados. Isso é muito importante porque parte dos nomes do Centrão, que são fiéis, que defendiam o nome de Tarcísio de Freitas, muita gente do Centrão falava reservadamente para a gente da imprensa que achava que o Flávio poderia cair na primeira pesquisa, não ir nada bem nessa pesquisa, ficar próximo de um dígito, ou ficar ali em 11%, 12%. E não, ele apresentou um percentual bem mais alto. Por isso, isso pode, de certa forma, esvaziar no Centrão quem apoiava o nome de Tarcísio de Freitas, mesmo com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, essa pesquisa pode, eventualmente, trazer alguns apoiadores do Centrão que estavam defendendo o nome de Tarcísio para o lado do Flávio. Mesmo a candidatura não decolando, mesmo ele sendo derrotado pelo Lula, mas isso pode atrair um certo apoio para o Flávio Bolsonaro depois deste cenário. E para finalizar, de fato, prometo falar menos nos outros temas, tem um outro ponto importante que chama a atenção nessa pesquisa, Alan. Algumas pesquisas estavam dizendo que o bolsonarismo era menor percentualmente do que a direita não bolsonarista. Pesquisas estavam apontando que o bolsonarismo correspondia a uma faixa de brasileiros entre 12% e 13%. E que a direita, a centro-direita, seria maior, algo girando entre 20%, 21%, 22%. Se isso se comprovasse na prática, candidatos do centro-direita deveriam registrar percentuais maiores do que o Flávio Bolsonaro nessa pesquisa, que é o representante do bolsonarismo. O que a gente pode tirar de conclusão para finalizar? Que o que se prova até aqui, que a direita bolsonarista parece ser
mais fiel e está mais aglutinado em torno do nome do Flávio do que o restante da direita em torno de outros nomes. Alan? Ô, Bortoleto, alguns nomes mais bolsonaristas, outros que a gente pode chamar mais de direita. Fato é que quando faz um cenário de primeiro turno, que aí você tem mais nomes nessa pulverização de candidaturas, Lula seguiu ali na casa dos 38%, 39%, 41% até. E o que desempenhou melhor foi, de fato, o Flávio Bolsonaro em todos os cenários que foram colocados. E quando você vai para um segundo turno, de acordo com essa pesquisa Quest, o número de eleitores que responderam que não votariam nenhum dos dois ou que ainda não sabem o que fariam está entre 18% e 23%, dependendo do adversário. Ainda está cedo? Está cedíssimo. O WT mesmo respondeu. Boa noite para todo mundo. Boa Obrigado, noite. Alan, a bancada e a todos os ouvintes da Itatiaia. Por que está cedo? Porque nós estamos falando de voto válido. E o voto válido é quando você retira todo mundo que não respondeu, todo mundo que vota branco, que vota nulo, que não está decidido. Ou seja, nós estamos falando ainda de uma parcela de menos de 1/4 da população brasileira, é menos de 25% quem escolhe alguém, mesmo quando ela é estimulada. Então a gente tem que deixar claríssimo o seguinte: pesquisa é fundamental. Se não fosse fundamental para a política, partido político não fazia pesquisa para poder balizar, inclusive, as suas escolhas. Porém, há tanto tempo da eleição, não dá para a gente poder cravar absolutamente nada. Mas alguns pontos aqui eu queria levantar. Primeiro, Flávio Bolsonaro é um nome que, por ser Bolsonaro, pontua muito bem. Porém, ele tem uma rejeição muito maior do que do próprio pai. Permanecendo essa situação, Flávio Bolsonaro não é candidato. Não é candidato porque clarissimamente não pode enfrentar alguém de esquerda no segundo turno. Outra coisa que está claro é que a esquerda não tem nome. Então a única via da esquerda é exclusivamente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto a direita tem várias opções. Como a aprovação do governo Lula está longe de ser muito boa, dá oportunidade para que a direita venha para o primeiro turno com um monte de nome e que também espere candidaturas da esquerda que diminuam a concentração de voto da esquerda no presidente Lula. Talvez seja essa a tese que vá prevalecer mantendo-se esses quadros. Alguns candidatos de direita, poucos candidatos de esquerda, mais apoiadores do presidente Lula e garantir um segundo turno. Um segundo turno onde a disputa maior vai estar no campo da direita do que da esquerda. E aí vai para o segundo turno. Eu só acredito que, mantendo este quadro, e volto a dizer, está cedo para poder cravar, Flávio Bolsonaro não é candidato. E outra coisa, vamos lá. O Alan Passo. Só o Travasso falar aqui, Mardelli. Assim, Sim. O Flávio vai ser atacado em função, mesmo depois de absolvido, enfim, vai ser atacado do caso das rachadinhas. Né? O que o Flávio fez como um parlamentar? Qual é o grande trabalho dele? A população, aqui em Minas Gerais, né? O seu Antônio, que está agora aqui, né, ouvindo a gente, sei lá, na sua casinha. O seu Antônio, o senhor sabe o que o Ratinho Júnior fez lá no Paraná? O que o Ronaldo Caiado fez no estado de Goiás? Né? O senhor sabe o que o Tarcísio fez no estado de São Paulo? Provavelmente o Tarcísio teve mais visibilidade do que todos esses outros nomes. E a partir do momento que a gente colocar isso, falar assim, quem é o candidato? O Zema, o Caiado, todos esses, eles vão ter a oportunidade de falar. Quando o Caiado começar a falar e mostrar para a população os números da área de segurança pública e o resultado que ele esteve lá, que ele fala, bandido aqui não se cria. Tem empresa de segurança pública e empresa de carro blindado vai à falência aqui. Porque não tem mais roubo como tinha. E eu tive a oportunidade no estado de Goiás de entrevistar o Caiado e ver isso de perto e conversar com a população sobre isso. Eu não conheço de perto o trabalho do Ratinho Júnior no Paraná. E qual é a percepção das pessoas em relação ao trabalho dele. Mas a hora que isso for para o cenário nacional, para um debate, isso vai valer muito. Eu lembro da fala do Lula, né, que só perde eleição aquele que está no poder se for incompetente. Pois bem, vamos ver qual será o resultado dessa próxima eleição, se ele for realmente candidato da esquerda. Vamos fechar esse assunto aí, Mardelli?
Brevemente, só para falar para quem está ouvindo a gente aí que é de esquerda, o governo Lula, né, registrou um crescimento. Vamos lembrar que em janeiro chegou a ventilar-se que o presidente Lula não tentaria a reeleição, dada a crise, a situação econômica, a situação dos juros no país. Depois tivemos o tarifaço e o presidente Lula vem apresentando um crescimento nas pesquisas depois da queda do tarifaço, depois, mais recentemente, dessa situação que foi considerada uma vitória política, a queda das punições impostas ao Alexandre de Moraes, algo muito popular que também foi colocado em vigor pelo presidente Lula, embora envolva o Congresso, é a questão da isenção do imposto de renda para faixas mais pobres da sociedade e, mais recentemente, algo que está repercutindo positivamente, a questão da facilitação da carteira nacional de habilitação, a CNH, para pessoas de faixa mais baixa, né? Vai tornar a carteira mais acessível. Mais alguns fatores, como o projeto antifacção, a CPI do INSS, são assuntos que podem balançar o governo Lula, prejudicar eventualmente a partir do ano que vem. O presidente Lula é candidato porque a esquerda não tem outro candidato. Flávio Bolsonaro não é candidato porque a direita tem 4 governadores bem avaliados. E sobre essas medidas populistas, vamos falar a verdade, né? A CNH com 30 a 40 mil mortos por ano e você propor uma mudança dessa, desculpa, chega a ser vergonhoso. O assunto é bom, né? Gera muito debate, mas deixa eu virar o tema aqui para a gente poder falar sobre esse projeto de lei que garante a reserva de 20% das vagas para pessoas negras em concursos públicos no estado de Minas Gerais. Foi aprovado em segundo turno hoje na Assembleia Legislativa. A proposta vale para cargos efetivos e empregos públicos. Estamos falando de administração direta e indireta, poder legislativo e judiciário. Concursos públicos do estado de Minas Gerais. A autoria é das deputadas Andréa de Jesus, Beatriz Cerqueira e Leninha, do PT, e estabelece essa reserva no caso de concursos que tiverem ofertas de vagas igual ou superior a 3. Foram 48 votos a favor e 7 contrários, e a identificação racial será feita por autodeclaração, com posterior verificação por uma comissão específica. Agora, o projeto segue para a sanção do governador Romeu Zema, e se for aprovado, Mardelli, entra em vigor em 180 dias. Parece uma boa medida, necessária ou não? Me parece sim. Cota racial, eu sou defensor da cota racial e também da cota socioeconômica, para quem veio principalmente de escola pública. A cota racial é uma reparação histórica. Eu convido uma pessoa a ir para um colégio particular de Belo Horizonte e esperar as pessoas saírem, para ver quantas pessoas negras saem de um colégio caro de Belo Horizonte, de um cursinho pré-vestibular. Pega uma foto de formandos de um curso de medicina aí em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, e vê quantas pessoas negras tem num curso de medicina, quantos concursados negros tem entre juízes, entre magistrados. É uma reparação histórica pelo mal que a sociedade brasileira fez à população negra. Eu acho que é fundamental. Sou um defensor das cotas raciais. Ô, Bortoleto, esse termo que o Mardelli usou é um termo que muita gente que defende as cotas usa. Reparação histórica. Parece esse o caminho? Ainda é uma questão necessária ou não? Eu sou a favor de cota e quando ela é bem calculada e quando ela é mais abrangente. Eu não compactuo do que o Mardelli falou exclusivamente a questão racial. Eu acho que existem problemas estruturais diferenciados no Brasil. A gente tem um problema econômico, tem dificuldade de acesso à educação, o que acaba promovendo uma dificuldade, obviamente, de fazer escalada social. Isso é natural e normal. Eu acho que cota vale muito a pena para poder fazer uma equidade até certo ponto, tem que ser meio calculada. Nesse caso aqui específico, eu sou plenamente favorável a como está sendo calculado. Eu só acho que ela deveria ser mais abrangente e não única e exclusivamente racial. A gente tem um debate amplo sobre isso e tem essa questão pontual agora dos concursos, reservando 20% para os concursos estaduais de Minas, ô Travassos, e aí? Então, Bia Ferreira, cota não é esmola. A música diz: experimenta nascer preto pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E não venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Que isso é vitimismo. É necessário a gente corrigir essa distorção. E a gente precisa, sim, dar oportunidade a esse jovem, a mesma oportunidade que a minha filha tem e que eu tive, né, por ser um homem privilegiado. É justo isso. E bora lá, vamos corrigir essa distorção. Eu acho que a gente tem essa desigualdade social e é necessário a gente enfrentar esse problema. E esse é um caminho. Eu não sei se vai dar tempo para todo mundo falar, provavelmente não. Eu queria te ouvir rapidinho, Travassos, porque foi adiado de novo o julgamento do recurso do Ministério Público Federal que pede para que o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartzman,
volte ao banco dos réus por causa do rompimento da barragem em Brumadinho. Ele era réu, aí conseguiu sair dessa condição por uma decisão do TRF6 e o MPF está tentando colocar ele no banco dos réus de novo. Aí o julgamento foi adiado, está 2-0 para que ele volte a ser réu, mas não tem prazo para voltar lá para o julgamento no STJ. Os amigos estavam lembrando aqui em outra oportunidade que eu cobrei isso aqui, né? Porque é uma vergonha. Você fala sempre sobre dinheiro, reparação de dinheiro na ambiental, mas você não fala da punição do CPF, do cidadão responsável por isso. Então, a gente precisa responsabilizar essas pessoas, seja o presidente da Vale, seja o responsável pela área técnica, mas não dá para a gente continuar nessa busca por grana e todo mundo correndo atrás desse dinheiro, mas não correndo atrás da punição do CPF envolvido na tragédia. Lembrando que são 270 vidas perdidas, sendo 2 mulheres grávidas nessa tragédia.